Olha, estamos aqui para mais uma aula e o nono ano nós estávamos revisando polinômios, certo, gente? Eu não olhei os comentários ainda, mas eu tenho que olhar os comentários, eu tenho que ouvir, né? Ou então ler o que vocês trazem para mim em relação a polinômios. Polinômios é o principal conteúdo do oitavo ano e como foi um ano conturbado, um ano totalmente ímpar na nossa vida. Ímpar que a gente fala é aquela coisa que nunca sucedeu, né? Que é difícil você encontrar uma situação dessa. Então vamos voltar no conteúdo de polinômios e vamos continuar, certo? A parte da revisão. Deixa eu colocar bem aqui. Olha, o que nós temos aqui? Nós temos uma revisão, que é o conteúdo nosso, que a gente está trabalhando. Essa revisão é em torno do conteúdo de polinômios e de polinômios. O que está me interessando agora é a parte das operações, certo? Só revendo a aula anterior, certo? Em relação à primeira operação, que é soma e subtração de polinômios, o que nos interessa aqui? Primeiro, essa soma e essa subtração, elas aparecem juntas, certo? Então, o que tem em relação aos sinais, certo? E você vai observar que sinais iguais soma e conserva o sinal, sinais contrários subtrai e coloca o sinal do maior valor absoluto, certo? Então, essa é a regra para eu saber somar e saber subtrair, certo? Mas a soma ou a subtração, além dessa regra, na parte dos polinômios, ela tem a característica de só poder ser feita com termos semelhantes. Então, aqui nós vamos dar uma, digamos assim, vamos dar uma ênfase em relação a termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos que têm a mesma letra. Pronto. Certo? Então, para eu saber somar e subtrair, além da regra, né, dos números inteiros, eu tenho que ficar atento para eu saber que nos polinômios, né, eu só posso somar ou subtrair com termos semelhantes, que são termos que têm a mesma letra, certo? Então, aprendam, se você não aprendeu ainda, para que você nunca mais esqueça. Na hora de eu juntar para somar ou subtrair polinômios, eu só posso fazer, certo? Com termos que têm a mesma letra. E para quem está em dúvida, o que é polinômio? Polinômio, gente, são expressões algébricas, ou seja, expressões que têm, além do número, obrigatoriamente tem as letras, certo? E daí vem os polinômios iguais, que são polinômios que têm a mesma letra, tipo se eu colocar 18a mais 10a, então isso aqui eu tenho o quê? Eu tenho dois polinômios de mesma letra, então são polinômios semelhantes. Então, eu posso somar ou subtrair de acordo com o sinal. O 18, como não tem sinal, é mais e mais. Sinais iguais, você trata assim. Ah, os dois são sinais de mais, são iguais. Então, você soma 18 mais 10, que dá 28, conserva o sinal, que é mais, e repete a letra, certo? Se eu tiver, por exemplo, menos 8x mais 10x. Ah, então tem termos que têm a mesma letra, então são termos semelhantes. Eu posso somar ou subtrair, certo? Porque a letra é igual. E o que os sinais deles são? São sinais contrários. Então, sinais contrários subtrai, 10 menos 8 dá 2, certo? E conserva o sinal do maior valor absoluto. E quando você vai olhar valor absoluto, você não está atento para sinal, só para número. Então, você só olha 8 e 10, quem é maior? 10. Então, você coloca o sinal desse maior valor absoluto e como são termos que trazem a mesma letra, repete a letra, certo? Então, na hora de somar ou subtrair, tratamos com esses termos aí, certo? Qualquer dúvida em relação à primeira aula ou esta aula, você pode colocar. E agora vamos para a segunda, né? Segunda, que é a multiplicação. A soma e a subtração são dadas juntas, certo?
Soma e subtrair não podem separar, a gente vê ao mesmo tempo. O que a gente vê? Ah, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Ah, sinais contrários, subtrai e coloca o sinal do maior valor absoluto, certo? E se eu tivesse aqui também, só voltando um pouquinho, se eu tiver, eu tenho menos 6m com menos 2m. Então, eu posso somar ou subtrair. Só que são sinais iguais, eu vou somar. 6 e 2 dá 8. Repete a letra que é comum. E como eu somei, eu conservo o sinal, certo? Isso aqui ainda é da soma e subtração. Agora, a multiplicação, eu não preciso de sinais iguais para que eu faça a multiplicação entre um termo e outro, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui os exemplos, porque a gente... A proposta das videoaulas são curtas, pelo menos para mim né? Para que você possa acompanhar, não fica cansativo e que a gente veja só realmente o principal, o que realmente nos interessa, certo? Então, a multiplicação de polinômios não requer mesma letra, certo? Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, eu tenho menos 10A, para eu multiplicar com menos 5AB. As letras de um é A e a outra é AB. Eu posso multiplicar mesmo assim? Pode. Se fosse para somar, você jamais poderia somar. A não ser que um tivesse AB e o outro também AB. Agora, para multiplicar e para dividir, você não precisa dessa característica de letras iguais, que são chamados termos semelhantes. Então, eu posso multiplicar? Posso. 10 vezes 5 é 50. A multiplicado com A, você vai fazer isso aqui e só tem um B. Eu multipliquei sinais iguais. Aqui você vai entrar com a regra da multiplicação e da divisão. Sinais iguais dá mais, sinais contrários dá menos. Então, aqui os sinais são iguais, dá mais. Então, 10 vezes 5 dá 50. Eu estou multiplicando A com A e o B está sozinho. O que eu faço com a multiplicação de A e A? Certo? Aqui eu vou considerar que eu tenho A1 e o A1. O que é esse A1? É porque o A não tem expoente. Então, quando não tem expoente, você considera 1, o que é que você faz? Você repete a letra e soma os expoentes, porque isso aqui é uma multiplicação de A com A e B. Então, A e B, eu só juntar os dois, mas como tem A e A, fica A, e eu vou considerar expoente 1, porque eles não apresentam expoente, e na hora da multiplicação eu vou somar 1 mais 1 dá 2, e aqui fica B. Então, essa multiplicação dá 50, A ao quadrado e B. Certo? Se eu tiver um outro exemplo aqui, vamos usar todo o quadro para ajudar. Digamos, se eu tiver um outro exemplo aqui. Eu tenho mais, digamos, 4x, certo? Para multiplicar com mais, digamos, 5. Mais 5x. Eu posso multiplicar? Pode. Mesmo que as letras não fossem iguais, você poderia multiplicar. A multiplicação é número, número, letra e letra. Quando a letra é a mesma, você conserva a letra e soma os expoentes, certo? E quando a letra está sozinha, que você não pode multiplicar, você repete essa letra. Então, aqui nós temos mais e mais. São sinais iguais. Sinais iguais, a multiplicação dá mais. Multiplicando número, número. 5 ou 4 vezes 5 dá 20. E aí nós temos x multiplicado com x. Esse x não apresenta expoente, então eu vou considerar 1 e também 1. Então, dá x, coloco uma vez só, e somando o expoente 1 mais 1, dá 2. É por isso que você diz que x multiplicado com x, ele vai dar x ao quadrado. Porque você juntou, né, os dois, formou uma só letra, e você somou os expoentes. Isso acontece na multiplicação, certo? Digamos que eu tenho outro exemplo aqui. Eu tenho, digamos, menos 8mn para multiplicar com mais 4mn. Vamos botar aqui um 2 aqui e vamos colocar um 3 nesse n. Então, como é que vai ser feita essa multiplicação? Normal. Multiplica sinal. É menos e mais, sinais contrários. Sinais contrários dá menos. É número multiplicado com número normal mesmo, como se multiplica 8 vezes 4 dá 32. E agora as letras. Tem MN, MN. Aparece um e aparece no outro. Você coloca uma vez só o M e uma vez só o N. E agora eu vou fazer o quê? Vou somar os expoentes. Esse não tem, você considera 1. E agora somando 1 mais 2 dá 3. E somando 1 mais 3 dá 4. Então, você ficou com 32, M a terceira e N elevado à quarta,
certo? A quarta potência. E multiplicação de sinais contrários dá menos. Sinais iguais dá mais. Sinais iguais dá mais, certo? Agora vamos para a divisão. Bom, a divisão, as regras são as mesmas, certo? Em relação a sinal. Sinais iguais dá mais, sinais contrários dá menos. Só que a única característica que você tem que observar e tem que gravar para não esquecer, nem em nono, nem para onde você for, certo? É que quando eu tenho a multiplicação de letras iguais, conserva a letra e soma os expoentes, certo? Conserva a letra e soma os expoentes. Na divisão, quando você tem letras iguais, você conserva a letra e subtrai os expoentes. Aí, quando eu tenho letras diferentes, permanecem as mesmas letras e você não pode fazer a divisão, certo? Então, por exemplo, você tem esse aqui. Olha, uma coisa que eu não sei se você viu, certo? Mas eu gosto de colocar para o aluno que toda divisão eu já expresso em forma de fração. Porque aí você não vai ter a dificuldade de dizer por que foi que ela virou fração, por que foi que ficou numerador e ficou denominador. Você já expressa, certo? Ah, é uma divisão de números inteiros, você já coloca essa divisão em forma de fração. Então aqui nós temos o mais 30, que é m elevado a 4 e n elevado a 2, que você vai dividir com menos 10, m e n. Bom, o que isso aqui vai dar? A divisão normal. Sinais contrários dá menos, 30 dividido por 10 dá 3, que é a divisão de número em número. E como é que nós fazemos a divisão em relação às letras? Você conserva a letra e subtrai os expoentes. 4, aqui não tem expoente, é 1. 4 menos 1 dá 3. 2, esse n não tem expoente, é 1. 2 menos 1 dá 1. Então, automaticamente não existe letra com expoente 1. Então, fica só assim. Menos 3, m é terceira e n, certo? Se por um acaso você tivesse mais um, né? Nós tivéssemos, digamos, menos 49 xy para dividir por menos 7x. Como é que ficaria? Certo? Aqui, gente, só lembrando que nós só fizemos multiplicação de monômio com monômio. Eu já volto para colocar na próxima aula a multiplicação de 2 termos com 2 termos também, ou de 1 com 2 termos ou mais, certo? Então, aqui nós vamos também expressar em forma de fração. Menos 49 xy para dividir por menos 7x. Então, você tem sinais iguais dá mais. Divisão de número com número 49 dividido por 7 dá 7. Como é que eu posso fazer a divisão das letras? É conservando a letra e subtraindo os expoentes. Aqui é 1 e 1, então 1 menos 1 dá 0. Como a gente faz isso aqui, ó? É o mesmo que cortar. Então, a letra X não apresenta mais. E Y, não tem Y aqui. Mas onde é que teu Y aconteceu? No numerador. Então, ele permanece na mesma posição na hora de você colocar o resultado. Então, sinais iguais dá mais. 49 dividido por 7 dá 7. O X dividido por X, como são exatamente iguais os expoentes dele, nós cortamos e ficou só a letra Y na posição dela, que é a posição de numerador, certo? Então, ficou mais 7Y. Certo? Então, fiquem atentos para as aulas, porque para cada aula tem as atividades, certo? Ah, qual for a atividade, qual será a atividade dessa aula que já é a segunda aula? É só para você rever a parte dos polinômios em relação à soma e subtração, que só pode ser realizada com termos semelhantes, que são termos que têm a mesma letra, certo? E quando você tem mesma letra, você conserva a letra e de acordo com o sinal, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Ah, sinais iguais, sinais contrários, subtrai e coloca o sinal do maior valor absoluto, e a letra, que é a mesma letra, ela vai sempre ser repetida, né? E não vamos esquecer do jogo de sinal. Sinais iguais, soma e conserva o sinal.
Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais contrários, subtrai e coloca o sinal do maior valor absoluto. E a letra que é comum sempre vai ser repetida. Na multiplicação, eu não preciso de letras iguais para que eu possa fazer uma multiplicação. Qualquer termo você pode multiplicar com qualquer outro termo, certo? Quer tenha letra, quer seja só de letra ou letra e número, você sempre pode fazer essa multiplicação. Então, a regra é outra regra, que é a regra dos sinais da multiplicação e divisão é outra diferente da soma e subtração. Sinais iguais dá mais, sinais iguais dá mais, sinais contrários dá menos, certo? E na hora de você multiplicar, é número e número, letra e letra. 10 vezes 5 dá 50. A multiplicado com A, eu somei os expoentes. Ah, não tô vendo, mas é 1. 1 e 1 dá A elevado ao quadrado. E o B só aparece uma vez, então fica só a letra B, sem você poder fazer a soma, certo? Então, ficou 50 A ao quadrado e B, esse 50 ele é positivo, certo? Na hora da multiplicação, de 4 com 5 dá 20, x com x dá x ao quadrado, porque nós somamos também, 1 e 1 dá 2, e sinais iguais dá mais. Multiplicação de sinais contrários dá menos, 8 vezes 4, 32, e multiplicando m com m, somando 1 mais 2 dá 3, n com n, somando 1 mais 3 dá 4, certo? Na hora da divisão, o princípio dos sinais é o mesmo, sinais contrários dá menos, sinais iguais dá mais. E sempre não esqueça, a gente pode expressar em forma de divisão, porque esses dois pinguinhos aqui, que representa divisão, é a mesma coisa que a barra de fração, que também representa divisão. O que que você faz? Divide normal os números, 30 com 10 dá 3, e na hora da divisão das letras, você conserva a letra e subtrai os expoentes. É sempre o primeiro menos o segundo. Mesmo que o segundo apareça valores maiores, você pega o primeiro expoente da letra para subtrair com outro expoente da mesma letra, né? Que no caso é 4 menos 1, que deu 3. E 2 menos 1, que apareceu o 1, certo? Aqui 49 multiplicado com 7 deu 7. X com x são letras iguais, nós podemos cortar. E só tem a letra y que apareceu no numerador. Então ficou só o y, certo? Esse aqui é 1, certo? E aqui também é 1. Né? Então, qualquer dúvida vocês digam, certo? E eu espero que tenham aproveitado e até a próxima aula.